E uma pessoa diz que vem buscando resposta para o sentido de estar aqui na Terra, porque agora toda a sua vida cotidiana está ficando sem sentido. E se chegou a hora dela assumir a caminhada espiritual. A gente assume a caminhada espiritual depois que a vida normal perde o sentido. Então a gente percebe que a vida está perdendo o sentido, então aí entra num outro caminho. Antes disso ninguém entra. Então é preciso mesmo que a vida perca o sentido para depois a gente assumir o caminho. Isso nem sempre acontece na mesma vida. Às vezes a vida da gente perde o sentido em uma encarnação e a gente só vai se encaminhar na outra. Mas é sempre depois da vida ter perdido o sentido, da vida terrestre. E é muito importante para a vida terrestre que a gente entre no caminho, porque aí a gente vai viver a vida terrestre de outro jeito e vai elevar o padrão da vida terrestre. E uma pessoa gostaria muito de aprofundar a nova psicologia. Para aprofundar a nova psicologia, a gente teria que se informar sobre a alma e sobre a mônada. Primeiro nós buscamos a alma, nos recolhemos no nosso nível interno e aí vamos tendo sugestões ou vamos tendo sinais, vamos sentindo vibrações, vamos tendo até ideias que vêm da alma, que vêm dos níveis internos. E se pode também buscar nos livros que falam sobre a alma, o que é isto, e aí naturalmente se começa a entrar na nova psicologia. Porque a nova psicologia não tem nada a ver com a psicologia da personalidade, não tem nada a ver com a psicologia material. A nova psicologia é a psicologia da alma, é a vida da alma, que tem seus raios, que tem seus ciclos. Então nós precisamos estar concentrados nesta alma, estar voltados para esta alma, para irmos compreendendo como é que ela vive e, portanto, como é que teríamos que viver. E isto é feito, em princípio, com uma entrega a esta alma. Nós sabemos, não, que esta alma nos guia desde o princípio. O fato de estarmos interessados pelo caminho espiritual, pela psicologia espiritual, tudo isso é sinal de que a alma já está se manifestando. Porque se a alma não se manifestar, os interesses da pessoa não são esses. Então, se isso está interessando a pessoa, é porque a alma já está aflorando, a alma já está conduzindo o processo de instrução, o processo de educação, enfim, o processo de vida dela. Aí teria que fazer uma entrega a esta alma e ter fé que os elementos vão surgir, que os elementos vão aparecer. Por exemplo, mesmo quando se lida em nível de personalidade com as pessoas, nós temos sempre presente que aqueles seres são almas, não personalidades somente. Aqueles seres são almas. Então precisa levar em conta que são almas, que são eu superiores. Isso já vai mudando a qualidade da vida cotidiana. Porque desta afirmação de que o outro é alma, vai emergindo muitas necessidades que vão sendo expressas e vai surgindo na gente a possibilidade de lidar com essas necessidades. Mas nós temos que estar muito confiantes e muito certos de que o outro é uma alma, que o outro é um ser interno, encarnado ali naquele corpo. Porque a trajetória deste corpo não é a trajetória da alma. A trajetória deste corpo é o que está vivendo naquela encarnação. Então, para o corpo, eventualmente aquela encarnação tem uma importância muito grande, muito básica. Mas a alma não está vivendo só aquela encarnação. A alma está vivendo um ciclo todo, uma série de encarnações, centenas de encarnações.
Então nós temos que estar muito sintonizados com isto, com esse ciclo maior, para podermos lidar com o nosso dia a dia de uma forma equilibrada. Nossa vida cotidiana não tem este mesmo valor que tem para as pessoas ligadas à personalidade. A vida cotidiana, para quem leva em conta a existência da alma, é muito mais diluída em uma realidade infinita e muito maior. Isso muda muito como nós lidamos com os fatos da vida cotidiana. E a gente vai experimentando isto, vai experimentando esta mudança no lidar com as coisas, é à medida que nós contamos com a alma e à medida que nós voltamos para a alma e pedimos que ela guie a vida, que ela conduza a nossa vida. E uma pessoa pergunta se para nós recebermos uma graça ou para nós recebermos a graça, é necessário que o nosso karma já esteja resolvido. Não. O nosso karma só estará completamente equilibrado no final das nossas encarnações na lei kármica. Mas, nesse ínterim, nós podemos receber muitas ajudas especiais, mesmo enquanto o karma existe e está aí para ser resolvido. Isto é, mesmo na vida kármica, nós podemos estar sob a ação de uma energia transcendente, de uma energia que não é material. A vida kármica é material. Nós podemos estar dentro desta vida kármica e, ao mesmo tempo, receber energias de planos imateriais, de planos que estão acima. E são essas energias que removem o obstáculo, ou que removem os obstáculos para o nosso ser se elevar, para o nosso ser evoluir. E estas energias de níveis imateriais, ou esta graça, isto vai conduzindo a nossa consciência para planos e para patamares que a gente não alcançaria se fosse contar só com as leis materiais, com as forças materiais ou kármicas. Então, aí entra uma graça, isto é, aí entra uma energia transcendente que vai nos elevando e que vai conduzindo a nossa consciência para uma outra compreensão. E quando muda a nossa compreensão, automaticamente vai mudando o nosso karma. Automaticamente o nosso karma vai se resolvendo ou vai se transformando. Mas é quando a nossa consciência vai se ampliando. E a pessoa pergunta se esta graça e a primeira iniciação são a mesma coisa. Não, a graça é a ação desta energia transcendental e que remove certos obstáculos e nos ajuda numa elevação de consciência. A iniciação não é isso. A iniciação de consciência é um processo pelo qual nós adquirimos controle sobre as leis que regem o plano em que nós estamos. Então, pela graça, nós entramos em contato com uma energia imaterial maior e transcendente. Pela iniciação, nós adquirimos o controle das leis naquele plano onde nós estamos encarnados. E naquele plano onde nós estamos encarnados, pela iniciação, nós controlamos aquelas leis e nos tornamos prolongamentos de energias criadoras. Então, a iniciação nos transforma em colaboradores da criação, naquele plano no qual estamos vivendo. E a graça é diferente. A graça é esta possibilidade de nós termos contato com energias imateriais, com energias superiores, que vão removendo os obstáculos. A graça nós podemos invocar. As iniciações não adianta a gente invocar, porque a gente precisa estar preparado para ter o controle das forças e para ter o controle das leis que dizem respeito ao nosso plano evolutivo.
E uma pessoa diz que está sendo chamada a fazer um jejum de 21 dias. E como ele se pode preparar para este jejum? O jejum material, o jejum físico, o jejum de alimentos é secundário. Esse jejum de alimentos pode produzir alguns efeitos físicos, mas pode produzir muito pouco efeito nos planos sutis e internos, que são aqueles que nos interessam, são aqueles que nós visamos. Antes de se estar pensando em jejum material, em jejum de alimentos, seria melhor que a gente praticasse um outro tipo de jejum, que é o jejum das palavras e o jejum dos pensamentos. Se nós vamos mexer com o nosso sistema alimentar, depois de estarmos controlando as palavras e selecionando os pensamentos, então o jejum alimentar vai nos sutilizar bastante, vai influir bastante nas nossas células. Mas só fazer jejum alimentar, regime alimentar, sem cuidar das palavras e principalmente dos pensamentos, isto pode trazer até um desequilíbrio físico se a pessoa não tem reservas nas suas forças materiais para fazer isto. E é preciso cuidado em entrar nesses esquemas genéricos, jejum de 21 dias, etc. Porque se nós vamos fazer algum exercício do ponto de vista alimentar nesse sentido purificador, existe um tempo para cada um. Então, um regime de 21 dias pode ser bom para uma pessoa e pode ser muito mal para outra, porque o tempo dessas pessoas não é o mesmo. Então, estas fórmulas são para aqueles que não são guiados por dentro. Quando a gente não é guiado por dentro é que a gente entra em fórmulas, é que a gente entra nesses esquemas que são materiais. E se o processo de neutralização sexual ocorre da mesma forma no homem e na mulher? Bem, eu não sei o que a pessoa quer dizer com neutralização sexual, mas o que existe como trabalho real é nós conseguirmos um equilíbrio entre a nossa polaridade masculina e a nossa polaridade feminina. Porque estando em um corpo masculino ou em um corpo feminino, nós temos aí certamente um equilíbrio de polaridades para fazer. Enquanto o nosso corpo não é andrógeno, nós temos que equilibrar as polaridades. Então, aqueles que estão num corpo masculino têm um trabalho a fazer com a sua polaridade feminina para equilibrar com esta do corpo e vice-versa. E esse equilíbrio das polaridades não é uma coisa física e nem glandular em princípio. Esse trabalho nas polaridades é um trabalho nas nossas características psíquicas e nas nossas características mentais. Porque existem características psíquicas masculinas e femininas. E existem características mentais masculinas e femininas. E nós podemos estar equilibrando essas características em qualquer corpo, num corpo masculino ou num corpo feminino. Então não se trata de estar mexendo com glândulas e nem estar mexendo com o corpo físico, mas se trata de estar equilibrando essas características. Por exemplo, é uma característica psíquica masculina a coragem. Então, se nós estamos em um corpo feminino, nós temos que trabalhar a coragem, embora isto seja uma característica psíquica masculina. Nenhuma mulher está impedida de ter coragem, está? Não está. Então tem que trabalhar isto para, estando em um corpo feminino, desenvolver a coragem. E uma característica psíquica feminina é a compaixão. Agora, não é porque eu estou em um corpo masculino que eu não posso ter compaixão. Então eu num corpo masculino vou trabalhar a característica feminina da compaixão. E assim por diante. Então não tem nada a ver com glândula e não tem nada a ver com sinal sexual no corpo físico.
E essas características, se vocês quiserem, elas estão todas no glossário esotérico, na página 353, ou no livro Hora de Crescer Interiormente. Foi um dos primeiros trabalhos que nós começamos a fazer como grupo. Então não se trata de estar mexendo com glândula e nem com corpo, e nem com sexo no corpo físico. É preciso ver as características psíquicas e as características mentais, masculinas e femininas, e começar a trabalhar todas por igual. Começar a colocar todas essas características para nós no mesmo grau de importância. É aí que vai havendo o equilíbrio masculino-feminino em cada um de nós. Quando isso está equilibrado, aí começa uma fusão entre o masculino e o feminino. Mas esta fusão só começa a acontecer depois do equilíbrio. O equilíbrio nós é que temos que criar com a nossa mente e com as nossas características psíquicas, que devem ser trabalhadas. E ali então começa um equilíbrio. Com esse equilíbrio feito, aí o masculino e o feminino começam a fundir, começam a se sintetizar. E aí existe uma elevação do ser, porque o ser não fica regido só pelo masculino ou só pelo feminino. Essas duas polaridades sintetizadas, reunidas, têm uma força muito maior do que elas separadas. Então, certas elevações, certas ascensões, nós não podemos ter se o masculino e o feminino não estão sintetizados. Porque cada um deles, de per si, não tem força para isto. Então precisa primeiro que isso esteja fundido, sintetizado, para depois virem certas elevações de consciência. Para depois nós estarmos em um plano elevado de mentalidade, de consciência e de energia. Isto tudo começa pelo primeiro passo. Isto é, vocês vão estudar as características mentais, as características psíquicas, vão harmonizando, vão desenvolvendo aquelas que são menos desenvolvidas e é assim que se começa, conscientemente. Todo o resto vai acontecendo inconscientemente. Todo o resto vai acontecendo indiretamente. Não somos nós que controlamos o resto, não. Não somos nós que controlamos a fusão das duas polaridades e nem a elevação. O que nós controlamos é o equilíbrio, é onde está a nossa mente, onde estão os nossos sentimentos, para o lado masculino ou para o lado feminino. E aí temos que equilibrar. Isto é consciente. Agora, todo o resto do trabalho é inconsciente. Uma pessoa está perguntando quando é que se manifesta o nosso nome interno. Nós temos nome e sobrenome aqui na Terra, enquanto estamos encarnados. E depois temos um nome nos planos internos. O nosso nome terrestre é conhecido desde que nos é colocado, quando encarnamos. O nosso nome interno, nosso nome nos planos internos, pode começar a ser conhecido quando nós levamos em conta a nossa vida interior. E quando nós temos a nossa vida interior como a nossa vida mais real. Aí pode surgir o nosso nome interno. Isto é, nós podemos ficar cientes do nosso nome interno. Agora, muito importante, talvez mais importante do que o nosso nome interno, é nós estarmos internamente percebendo a nossa hierarquia. Isto é mais importante que o nome. Porque o nome é mântrico, um nome pode ser usado na cura. Muitas pessoas, ouvindo o nosso nome interno, podem passar por processos de cura. Então, isto é importante. Mas para nós, individualmente, o importante é sentirmos a hierarquia interna. É sentirmos a nossa linha de luz, é sentirmos a nossa linha hierárquica, porque certas evoluções e certos trabalhos se dão hierarquicamente, se dão em conjunto, se dão grupalmente.
Então é muito importante estar atento à nossa hierarquia. E aí é preciso que esta vida interior, que esta linha interna, tenha importância para nós. Que isto tenha valor para nós e que a gente fique disponível para entrar nessas realidades. Claro que ficar conhecendo a própria hierarquia significa estar colaborando com este grupo interno, vivendo em colaboração com este grupo e tendo a vida interior como a nossa principal fonte de tudo. Isto precisa estar pronto na nossa consciência. Senão não vamos ficar conhecendo nem o nosso nome interno e nem a hierarquia com a qual nós estamos de alguma forma coligados ou pertencentes a ela, dependendo do caso. Uma pessoa está aqui explicando por que o calendário maia ainda é válido e o que nós pensamos sobre isto. O que nós tivemos falando aqui outro dia sobre esse assunto fica resumido no seguinte, que nós não estamos muito coligados com o tempo físico, com o tempo externo, com o tempo material, enfim, com os calendários. Que esse não é o nosso maior interesse. Embora o calendário maia, o calendário gregoriano tenha sua importância, possa ter a sua importância para efeito da organização do ano, dos programas, nós vivemos estas coisas como se não estivéssemos vivendo, porque a nossa busca realmente é de um tempo interno. Então, se você siga um calendário ou outro, dentro daquele calendário material, dentro daquele calendário físico, acontecem coisas dentro das leis físicas, dentro das leis materiais. E o que se estava querendo dizer é que nós não estamos interessados mais do que é estritamente necessário aos calendários externos, porque nós estamos buscando um outro tempo. Estamos buscando o tempo interno, que não está nesses calendários, está em ciclos da nossa alma, em ciclos da nossa mônada, enfim, em diferentes ciclos. Isto é o que foi dito. E para nós entrarmos e percebermos este tempo interno, para nós começarmos a perceber os nossos ciclos internos e colaborarmos com ele, precisa que a gente se libere da ilusão e da sujeição a esses tempos materiais, a esses tempos externos. Porque dentro de um tempo interno, nós podemos viver coisas que são completamente diferentes e livres do nosso tempo externo. Há coisas do tempo da alma, da idade da alma e do desenvolvimento da alma que não tem nada a ver com este tempo que a gente vive aqui na vida física, com os tempos do corpo, por exemplo. Tem nada a ver. Então, os tempos do corpo, o desenvolver do corpo, esses ciclos do corpo e da vida externa, decorrem dentro de certas leis, que são materiais. E os tempos da alma, os ciclos da alma, não estão nas mesmas leis. Isto é o que a gente quis dizer. Então, a lua ou qualquer coisa externa pode ter muita influência sobre o nosso corpo se nós estamos só nessas leis. Agora, se nós estamos encarnados em um corpo e coligados com outras leis, com outro tempo, é claro que este corpo vai passar por uma outra influência. Ou este corpo vai ficar imune de certas energias, de certas forças, de certas influências que são tipicamente externas, tipicamente materiais. Então, o corpo também entra nesta influência. Claro que se nós vamos entrando num tempo interno nosso, a nossa consciência, a nossa alma vão ficar muito mais livres dentro desse tempo interno que o corpo físico. Porque o corpo físico está bem definido nas leis materiais e nos ciclos materiais. Mas isto não é assim tão rigoroso. E o corpo físico pode ter uma flexibilidade muito grande quando nós, como consciência, estamos num outro tempo.
Então, um corpo físico que para a maioria pode estar decrépito, para um que está no tempo interno, não está decrépito, não. Este corpo físico, pelo contrário, ele vai ficando mais sensível, mais receptivo do que o outro, que está só no tempo material. Claro que fisicamente isto tudo tem um limite, mas na consciência tem muito menos limites e na alma também. E nós nestas coisas teríamos que estar conectados com o que para nós é a nossa prioridade. Se a nossa prioridade é estar nas leis materiais, nós vamos ficando nas leis materiais e o resultado sobre o nosso corpo é bem conhecido. É uma decrepitude progressiva. Agora, se nós estamos nas outras leis ou buscando um outro tempo, o nosso corpo físico pode se comportar diferente. Nosso corpo físico tem aí uma vasta margem para ele se comportar diferente. Uma pessoa diz que após o mutirão de hoje, quando começamos a praticar os mantras de Soin, ele teve uma percepção. Se nós temos uma atitude de reverência diante da criação, de um modo geral, diante da vida, de um modo geral, os sons dos mantras atuam como instrumento criador. Então nós sentimos uma colaboração com a criação, usando os mantras, porque os mantras podem ser realmente um instrumento para a canalização das energias criadoras. Mas é muito básico que a nossa reverência pela criação em si seja já uma coisa real. Porque senão os mantras podem servir como um instrumento de aquietamento, como um instrumento de equilíbrio, um instrumento de elevação das nossas energias. Mas para nós nos sentirmos colaborando com a criação no uso dos mantras, como esta pessoa sentiu, é preciso que a gente tenha uma reverência pela criação, tenha uma reverência por esta vida única, porque isto é que fazem com que os mantras nos ajudem a nos sentir nesta situação e nessa posição. Agora, mesmo que a gente não tenha esta reverência já feita, mesmo que a gente não tenha esta atitude já formada em nós, que a gente esteja ainda buscando isto, que a gente esteja dando os primeiros passos para ficar mais dentro desta reverência, dentro desta coisa única, os mantras usados conscientemente ajudam a dissolvermos certas estruturas negativas que impedem a gente de estar em contato com esta atitude criativa. E os mantras também ajudam a plasmar novos estados nossos. Então nós podemos estar usando os mantras em diferentes estágios. Ora, esses mantras podem estar dissolvendo obstáculos, dissolvendo estruturas que não ajudam. Ora, esses mantras, se já encontraram um caminho desobstruído, esses mantras podem começar a edificar, podem começar a construir. E isto depende do trabalho que nós já temos feito. Seja qual for o trabalho que já esteja feito em nós, ou mesmo que não haja trabalho algum, esses mantras são úteis em qualquer estado. Eles vão ser úteis para aquilo que é a nossa real necessidade. E fazendo isto em conjunto, fazendo isto em grupo, fazendo isto reunidos, é claro que a força disto é maior e que o efeito que poderá ter sobre cada um de nós usufrui desta soma de energias, desta soma de intenções e principalmente desta união que existe entre as pessoas. E aqui uma pessoa leu no livro A Voz de Amar a seguinte frase: a progressão ígnea alimenta o poder daqueles que positivamente respondem ao chamado. Então,
Quando nós falamos de progressão ígnea, estamos falando da ação dos fogos em nós, destas energias extremamente sutis que nós chamamos de fogos. E quando falamos de fogos, ou quando consideramos as energias mais sutis, nós não estamos considerando as energias materiais, mas estamos considerando as energias em nível de alma e em nível de mônada. Esta ação desta energia ígnea, a ação desses fogos, ela é proporcional à nossa resposta ao chamado interior. Então, nós somos chamados de dentro de nós para uma certa vida, para uma certa elevação, nós somos chamados a uma certa ascensão, nós somos chamados a um certo trabalho. E à medida que nós atendemos a este chamado, que os fogos, que as energias em forma de fogo, ou que as energias com a qualidade dos fogos, vai começar a agir mais livremente em nós. A voz de amar não é uma frase só. Então ali existe todo um processo nosso com os fogos. E existe um processo dos fogos em nós, que naquele livro é muito bem organizado. Porque isso são coisas abstratas, que aparentemente a gente não sabe como começar, mas é muito simples o começo. Começo é nós nos lembrarmos que estas coisas existem. Basta isto para começar. Nós nos lembrarmos que nós somos alma, que nós somos mônada, que existem os fogos, que existem as energias, nós temos que nos lembrar disso. Temos que levar isto em conta. Temos que ter isto presente. Mesmo que a gente não saiba nada disto. Eu posso não saber nada de alma, posso não saber nada de mônada, não sei nada de fogos, não sei nada de energias, mas eu sei que isto existe. Sei que isto existe e tenho que me lembrar que isto existe. Não é saber que isto existe e ficar esquecido, percebe? Eu sei que isto existe, tenho que me lembrar disto. Tenho que pedir que isto fique mais claro para mim, ou estar disponível para que isto comece a me trabalhar. Eu preciso dar importância para isto. Não só saber que existe, mas dar importância para isto. E se nós damos importância para isto, nós vamos começar a sentir uma resposta. Vamos começar a sentir um movimento, vamos começar a sentir uma mudança e que isto vai redundar em sugestões que nós vamos recebendo, sugestões internas. Isso são coisas leves, sutis, inaudíveis, que para a gente perceber, para a gente ouvir estas sugestões, para a gente perceber que está vindo uma sugestão do nosso interno, precisa que a gente saiba que isto existe, leve em conta que isto existe e que comece a levar isto a sério, que comece a se voltar para isto. Então vêm sugestões. E quando se percebe que vêm sugestões, pode ser que a gente não consiga traduzir bem aquela sugestão. Mas aí precisa pedir confirmação. Aí precisa voltar a pedir clareza. E aí esta sugestão vem de uma forma mais clara, de uma forma mais direta. Isto acontece com cada um de nós diferentemente. Então, se nós começamos a seguir estas sugestões, nós vamos percebendo que quando temos que fazer algo fora destas sugestões, nós vamos percebendo que acontecem coisas que chamam a nossa atenção. Isto aqui já é um outro estágio. Então, começam a acontecer coisas que chamam a nossa atenção. Diz, olha, não era assim, não é bem isto. Então, quando isto começa, esta admoestação começa a acontecer, então aí nós temos que ver, então como é? Se não é assim, como é? E nem sempre a resposta vem logo. A resposta pode vir depois, ou a resposta pode vir como uma mudança de circunstância.
pode vir como uma circunstância que muda. Aquela foi a resposta. Então nós precisamos estar atentos para ver ali o que foi respondido. Uma pessoa perguntou o que ele tinha que trabalhar, o que era mais urgente ele trabalhar. Então ele abriu um livro chamado Palavras de Luz de Padre Pio e caiu na seguinte frase: todo vício tem o seu remédio e todo vício tem a virtude contrária a ele. A ira se apavora com a mansidão. A inveja se apavora com a caridade. A soberba se apavora com a humildade. E assim por diante. Cada vício nosso, seja ira, seja inveja, seja soberba, tem sempre uma qualidade, uma virtude contrária, que a gente pode desenvolver. Então, se a gente é muito irado, a mansidão vai nos ajudar. Nós temos que pedir a mansidão, temos que nos trabalhar para irmos ficando mais mansos. Você vê quando está irado, não, quando você parte assim irado, você se amanse. Trabalha a mansidão, que é o contrário. Se você tem inveja, você vai trabalhar a caridade para o outro. Isto vai dissolvendo a inveja. E assim por diante. Mas a pessoa não estava perguntando estas coisas, que acho que essas coisas ele sabia. Ele estava perguntando o que é que ele tinha que trabalhar. Mas aí Padre Pio respondeu em seguida. Então, a ira se apavora com a mansidão. A inveja se apavora com a caridade. A soberba se apavora com a humildade e assim por diante. A vanglória é a única que não tem virtude contrária que a combata. Então, você se vangloriar, você se considerar alguma coisa, isto não tem jeito, isto não tem nenhuma coisa que venha dissolver isto. Vanglória é você mesmo que tem que resolver. Você é que tem que resolver este assunto. Não tem nenhuma virtude contrária à vanglória. É um convencimento. É nós sermos convencidos de alguma coisa que pode ser até real. Mas mesmo que seja real, você se vangloriar disto, você está perdido. Porque não tem nenhuma outra virtude que venha resolver isto, não. Você se vangloria até de ser santo, segundo Padre Pio. Então Padre Pio diz, os santos têm que ter cuidado. Porque quando eles perceberem, eles estão convencidos de que são santos. Eles se vangloriam de ser santos. E nós nos vangloriamos de tudo, a todo momento. Basta que a gente tenha um princípio lá de qualidade, já está se vangloriando. Isto corrói todo o processo evolutivo. Você está convencido das suas miseráveis glórias. Então, segundo ele, esta vanglória é muito perigosa porque ela se infiltra nos nossos atos mais santos, nos nossos atos melhores. Então, quando a gente está fazendo uma coisa positiva, quando você tem consciência de que está numa linha positiva, quando você tem consciência de que está fazendo bem, cuidado. Cuidado porque a vanglória entra aí naturalmente. Cuidado porque você fica convencido de que está fazendo bem. Você fica convencido de que está fazendo corretamente. E tem seres que em vidas passadas já foram muito trabalhados na vanglória. E que se vangloriavam muito e que descobriram que não eram nada. Então esses que já foram trabalhados e que já foram purificados na vanglória têm a tendência contrária.
Então podem estar sendo positivos, podem estar fazendo bem, podem estar trabalhando bem e pecam pelo contrário de vanglória. Acham que estão mal, acham que não valem nada, acham que o que ele está fazendo podia ser muito mais. Percebe? No planeta Terra, nós estamos sempre nestas situações. A alma que encarna aqui está aqui trabalhando estas coisas. Isto é típico de processo terreno, típico de alma encarnada na Terra e vivendo todos esses processos materiais terrestres. E Padre Pio diz que esta vanglória é um inimigo que nunca se cansa. É um inimigo que ataca mesmo quando você já conquistou. Palavras dele. Mesmo quando você já resolveu este assunto da vanglória, de estar convencido, mesmo que você já resolveu isto, ela ataca. Então ela está sempre aí. Precisa realmente muito cuidado. E às vezes a pessoa diz, o que é que eu preciso trabalhar agora? Porque todo o resto ele está conscientemente trabalhando. Ele está conscientemente trabalhando todas as coisas que ele tem consciência de que precisa trabalhar. Mas ele ainda está com esta pergunta. Então ele precisa trabalhar a vanglória. Cuidado para não se vangloriar de estar trabalhando as coisas que você está trabalhando. Porque a vanglória está sempre aí. Sempre pronta. Então, esta coisa assim meio abstrata, que a gente não sabe o que é, pode ser isto. Pelo menos foi a resposta que se teve quando se abriu o livro.